reforma trabalhista sancionada em julho já entrou em vigor. A lei atualiza a CLT e amplia o peso das negociações entre empresas e sindicatos ou empregados, permitindo que os acordos se sobreponham à CLT. A reforma altera mais de 100 pontos da legislação trabalhista, como divisão de férias e extensão da jornada, além de implantar novas modalidades, como o trabalho remoto. No Horizonte Notícia, a entrevista de hoje, vamos orientar os trabalhadores sobre as principais alterações. O nosso convidado é o professor de Direito Trabalhista da PUC, Davidson Malaco Ferreira. Seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Qual a análise o professor faz, principalmente deste ponto em que a negociação pode prevalecer sobre a legislação? Bom, essa foi uma mudança, de paradigma muito importante para essa reforma e para o próprio direito do trabalho. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos uma negociação coletiva cuja intervenção do judiciário muitas vezes afastava o que foi acordado coletivamente entre as partes. O que a reforma fez? A reforma estabeleceu que o que for negociado pela coletividade, ou seja, pelos sindicatos trabalhadores, empresas ou respectivos sindicatos, deve prevalecer sobre o que foi legislado. Mas é importante destacar que não se pode negociar tudo, Então, quando a gente afirma, quando a gente traz essa frase, fica parecendo que os sindicatos podem negociar com as empresas todo e qualquer objeto do direito trabalhista. E hoje nós temos, no artigo 611 da CLT, duas fórmulas. Uma que permite a negociação e outras que não permite a negociação. Ou seja, existem parcelas que não podem ser negociadas. Então, para ajudar os trabalhadores a entender sobre tantas alterações, vamos explicar alguns pontos. Vamos começar com as férias. O que alterou? As férias, é importante também destacar que ela foi bem pontual, As férias com relação aos dias, aos 30 dias, elas continuam a prevalecer, por isso que não houve retirada de direitos, mas houve sim uma flexibilização de algumas condições das férias, como, por exemplo, a questão da divisão das férias. Antes o empregado era obrigado a tirar 30 dias de férias, ou excepcionalmente ele poderia tirar 20 dias e 10 dias. Excepcionalmente, quando a própria lei, portanto, permitisse assim também. Hoje, o acordo entre as partes pode acontecer essa divisão de 3 períodos, em 3 períodos. Isso é importante porque a gente sabe que hoje, atualmente, essa divisão ela é muito natural, Ela é até muito prática para empregado e para empregador do que os 30 dias corridos de férias. Repito, lembrando que isso pode acontecer se for acordado pelas partes. Se os empregados e empregadores ainda reconhecerem que é importante o período integral de 30 dias corridos, isso pode ainda acontecer. Em relação à jornada diária, mudou também? Da mesma forma, o nosso padrão de jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais não foi modificado. A modificação ela aconteceu relativamente a alguns tipos de trabalho prestado. Por exemplo, o regime 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso agora pode ser negociado individualmente e não apenas coletivamente. É evidente que esse tipo de trabalho, essa jornada especial, ela só vai prevalecer para aquelas profissões que utilizam esse tipo de jornada de trabalho. Nós tivemos também uma alteração com relação ao regime de tempo parcial, que caiu para 30 horas semanais, que podem também ser negociado e acordado pelas partes. E, efetivamente, também uma mudança, acho que importante, o banco de horas, que agora não precisa da negociação coletiva, a não ser que o banco de horas for maior do que 6 meses, a compensação seja maior que 6 meses, ela pode agora ser feita individualmente pelo empregado e pelo empregador. E quando o trabalhador é demitido? Quais alterações? O que ele tem que ficar atento agora? Com relação às dispensas, o ponto mais importante da reforma foi o famoso acordo que era feito anteriormente entre as partes para o empregado com a vontade de sair e o empregador que não quer demiti-lo, muitas vezes faziam acordos fraudulentos, inclusive, para recebimento de fundo de garantia, para recebimento de seguro-desemprego. Hoje, a própria CLT, a CLT reformada, permite que as partes possam, então, compor esse acordo legalmente.
Obviamente, o empregado ele vai ter uma certa retirada, diminuição dos valores, né? Mas a União Federal, por exemplo, não vai ser agora, né? Não vai pagar esse preço em torno do seguro-desemprego, né? Então, com relação à dispensa, essa foi a mudança mais substancial. E, por último, a questão da homologação do sindicato, da rescisão contratual, né? Antigamente, mais de um ano de trabalho, você tinha que homologar a rescisão contratual no sindicato. A partir, né, de 11/12/2017, isso não mais existe. E ao entrar com uma ação judicial, que aí tem, né, agora teve um prejuízo, você faz essa análise igual alguns críticos da reforma? Bom, eu faço uma análise, eu acho que um pouco mais positiva, né? O direito de ação é um direito constitucional e ele sempre irá prevalecer. Então isso não foi modificado. Eu posso dizer e afirmar que agora a ação trabalhista, a demanda trabalhista tem que ser mais responsável. Mais responsável por quê? Porque agora nós temos os chamados honorários advocatícios sucumbenciais. Ou seja, quem ajuiza a ação pede mais do que deve também pagar os honorários da parte contrária. E isso é uma modificação importante. Uma outra modificação importante também é com relação à justiça gratuita, né? Então, muitos empregados ajuizavam ações, muitas vezes irresponsáveis, porque sabiam que não iriam pagar nada a título de custas. Hoje, isso já não é uma realidade, porque os benefícios da justiça gratuita são mais difíceis de ser concedidos, né? E outra mudança substancial é também a questão do pagamento das custas processuais se você desiste de uma demanda. Muitas vezes se desistia da demanda, quer dizer, perdia-se o tempo do judiciário e das partes para ajuizar novamente. Para ajuizar novamente, tem que pagar as custas processuais. Então eu posso dizer para você que o ajuizamento agora tem que ser mais responsável. Mas o senhor não acha que com isso os trabalhadores podem não procurar tanto a justiça? Em busca dos direitos dele? Eu particularmente entendo que não. Entendo que agora, como disse, eles vão ter que ser mais responsáveis ao pedir, né? Ao fazer esse pleito judicial, eles vão ter que ter mais responsabilidade com relação à produção de prova. Eu não posso pedir aquilo que eu não tenho como comprovar, porque isso pode ocasionar o pagamento de honorários e custas processuais. Então me parece que a utilização agora do exercício de direito de ação vai ser mais responsável, fora as penalidades de litigância de má-fé que podem também ser impostas ao juiz quando ele perceber que a parte está litigando por litigar e não litigando com responsabilidade e procurando efetivamente demonstrar os seus direitos. E cita pra gente alguns pontos que são importantes da CLT e que não mudam. Que não mudam, né? A própria jornada de trabalho, né? O período máximo da jornada de 8 horas e 44 horas semanais, isso aí obviamente é importantíssimo, né, para o trabalhador. A questão salarial também, né? Nós tivemos algumas modificações pontuais com relação a algumas parcelas trabalhistas que não mais vão refletir no conteúdo remuneratório do empregado, mas a grosso modo, né, o salário ele continua sendo, né, também tratado com proteção, né, enfim. Então nós não tivemos essa modificação. Então em termos de jornada e em termos de salário, nós não tivemos modificações tão pessimistas, né, ou tão negativas como a gente tem percebido. Percebemos realmente mais uma flexibilização desses direitos ao ponto de trazer mais segurança jurídica para as partes. Entre as alterações que a gente viu, né, muitas pessoas hoje em dia trabalham em casa, o home office, né, que é uma realidade, né, atual. E isso também foi abordado na reforma, né? Esse é um ponto positivo, né, professor? Perfeito. Porque o home office, né, que a gente chama na CLT de teletrabalho, obviamente ele já existia, né? E só que ele não tinha uma regulamentação. Então agora ele passou a ser regulamentado na própria CLT. E o home office é exatamente a utilização, né? Com subordinação, quer dizer, a relação continua sendo empregatícia, né? Para deixar bem claro. Então você não vai ser um funcionário autônomo por isso, você vai continuar sendo um empregado, só que um empregado com uma jornada especial, né? Uma jornada que não está sendo controlada pelo seu empregador. Por quê? Porque você utiliza os meios tecnológicos para prestar o seu serviço, né? Mas as garantias trabalhistas, elas continuam sendo as mesmas. Ou seja, aquela ideia positiva de trazer esse trabalhador, que muitas vezes era um trabalhador
informal, um trabalhador que não tinha vínculo, para reconhecê-lo como um empregado, que sempre foi, e agora estabelecendo condições específicas de reconhecimento dessa que é uma das grandes armas hoje, né, do próprio lado social, né, de você estar mais inserido no seu ambiente, né, familiar, né, enfim, reduzir um pouco mais o tempo, né, de deslocamento ao seu emprego. Então, é muito positivo, foi muito positiva essa regulamentação. Para terminar, professor, então, fazendo uma análise do todo da reforma, qual a análise o senhor faz? A análise, a gente vê, né, em noticiários, enfim, livros, palestras, a gente percebe que existe, né, um primeiro lado, que é um lado negativo, né, por ter essa mudança paradigmática, porque você muda paradigmas e toda mudança ela traz um desconforto. E aí, por isso, alguns entendem que a reforma ela é negativa, né, pelo fato de retirar algumas garantias, mas eu sou um pouco mais otimista com relação à reforma, né, porque as mudanças legislativas elas são cíclicas, né, elas acabam acontecendo em razão de um período que nós estamos vivenciando. E qual que é o período que nós estamos vivenciando? Uma crise econômica mundial, né? Uma crise econômica nacional exacerbada, mas uma crise econômica mundial. Então a reforma muitas vezes veio para tirar um pouco dessas excrescências, dos exageros da CLT de 1943, para poder compatibilizá-la à contemporaneidade, né? Aos dias atuais. Então, por esse lado, ela me parece ser muito positiva. Muito obrigada. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse nosso site. Até a próxima entrevista.